É com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Daniel Segredo, com o tema Engenho Divino. Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Olá, boa noite, amigos e amigas da Rádio Fraternal. Mais uma oportunidade aqui, muito grato pela Rádio Fraternal, pela oportunidade de a gente vir aqui conversar, trazendo um tema sobre o Espiritismo, sobre a vida que temos a seguir, sobre os ensinos do Mestre Jesus. E com essa satisfação, eu trouxe o tema para hoje, a gente conversar um pouquinho, chamado Engenho Divino, que é o capítulo 54 do Livro da Esperança, escrito por Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel. E esse capítulo 54, desse Livro da Esperança, ele faz menção ao capítulo 17, item 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é sede perfeitos. Item 11, cuidar do corpo e do espírito. E a gente vai falar, na verdade, a importância do corpo. A gente fala muito do espírito, a gente fala de espíritos, e às vezes a gente não dá um pouquinho de atenção para essa massa densa, para essa vestimenta, são esses os termos que eu vou usar nessa conversa de hoje, sobre o corpo, que nos compõe como espírito. Nessa oportunidade que nós nos encontramos, essa vestimenta que nós temos, porque nós não podemos nos esquecer do fundamento principal. Somos espíritos agora encarnados. Nós retornaremos como sempre fomos, espíritos. Isso é o que não deixaremos de ser. E no capítulo 17, item 11, um trechinho que eu tomo a liberdade de ler, diz assim: sereis, porventura, mais perfeitos se, martirizando o vosso corpo, não vos tornardes menos egoísta, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso, está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Capítulo 17, item 11. Então, esse capítulo 17 do Evangelho, ele trata da importância do corpo, dessa massa densa, para o espírito. A gente pode dar uma nomenclatura, uma explicação mais fácil, assim, o corpo humano é o veículo pelo qual o espírito tem a condição de passar pelas provas e expiações no atual mundo que nos encontramos, que é de prova e expiação. Em que pese nós nunca deixamos de caminhar no sentido do progresso, a prova maior é quando estamos encarnados. O aprendizado continua como espírito, mas quando encarnado, a situação muda um pouquinho de figura, porque, como a gente já bem sabe, como estudado pelo Evangelho, divulgado aqui na rádio, o passado nosso é esquecido, ele é deixado de lado. Não esquecido plenamente, mas sim enquanto encarnados. Pós-encarnados, ou seja, desencarnados, toda nossa história, todo o nosso relatório de todas as vidas são transparentes, são nítidos para o espírito, mas não para o corpo. Né? E a gente sabe a intenção disso, é para não ter influência nessa nova prova pela qual passamos. Então, o corpo tem essa extrema importância de dar ao espírito a capacidade de aprender mais um pouco ainda e provar o que vem aprendendo. No Evangelho, nós vemos, nesse capítulo 17, a explicação de um espírito protetor, que ele diz, chamado Jorge. E ele traz uma reflexão explicando sobre os ascetas e os materialistas, que eram duas formas, duas filosofias de vida de povos desde a antiguidade,
que alguns povos seguiam. Tinha os ascetas e os materialistas. Os essênios, por exemplo, lá, quando Jesus, durante algum tempo, alguns anos de sua vida, viveu com os essênios, os essênios eram ascetas. Não totalmente ascetas, porque o ascetas, o que quer dizer um povo que tem a filosofia ascetas? Eles abrem mão totalmente da sua materialidade. Eles esquecem totalmente a materialidade, todos os prazeres materiais e dedicam-se única e exclusivamente para a sua espiritualidade. Só que eles vão além dessa espiritualidade, quando na verdade eles chegam a se sacrificar, a se autoflagelar, até mesmo a mutilação, por exemplo, de órgãos genitais, para que não haja, então, sensação de prazer nenhuma em seu corpo. Ou seja, eles vivem única e exclusivamente para o espiritual, mas de uma forma exacerbada, onde eles acabam até vilipendiando o próprio corpo. Então, ele traz, George, o espírito protetor, essa forma dos ascetas para nós percebermos, e eles entendem que a imperfeição, eles ligam-se totalmente à espiritualidade porque eles consideram imperfeitos os corpos e não se permitem qualquer prazer relacionado a ele. Por outro lado, os materialistas, é o fisicalismo que sustenta e que é a única coisa da qual eles podem confirmar a existência é a matéria. Então, para eles, é o contrário dos ascetas. Não existe o espírito e existe sim a matéria. Tudo se responde pela matéria. Todas as coisas são compostas de matéria. E a matéria é a única substância. Então, veja, George traz para nós, esse espírito protetor do Evangelho, um ponto de reflexão. Temos de um lado os ascetas, temos do outro os materialistas. Mas observe, junto comigo, num raciocínio conjunto, que são dois extremos. Um que chega a vilipendiar o corpo para viver um espiritualismo puro, enquanto o outro ignora totalmente qualquer espiritualidade para viver somente pela matéria. E aí, qual é a proposta de reflexão de Jorge nesse ponto? Onde está a sabedoria nisso? Então, o espiritismo vem em auxílio dos pesquisadores na era na qual nos encontramos, isso vem evoluindo, como a gente já sabe, porque demonstra a relação que existe entre o corpo físico e a alma. E aí complementa que existe uma dependência mútua entre o corpo e a alma. E a importância de que ambos sejam velados, que ambos sejam zelados, sejam cuidados. Temos que cuidar da alma e cuidar do corpo. Amai a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo. Isso é a reflexão que Jorge, o espírito protetor, nos traz. Aí a gente começa a entender a importância que tem o corpo para o espírito, da mesma forma que o espírito tem para o corpo. Por quê? Agora, vamos lá para o livro dos Espíritos, que já começa a nos trazer informações a respeito disso nas questões. Que, por exemplo, a questão 136 do livro dos Espíritos, qual é a resposta dessa questão? O corpo não é mais do que o envoltório. Na letra B, complementa. Que seria nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Então veja a importância de um para o outro. O espírito depende do corpo, assim como o corpo sem espírito é uma massa de carne sem inteligência. Essa dependência mútua na reflexão de Jorge que ele nos trouxe. E o Espiritismo confirma isso. Nós precisamos do corpo para que o espírito evolua. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, indo um pouquinho mais além, vamos permanecer ainda no livro dos Espíritos, na questão 367.
Lá na questão 367, ele complementa dizendo o seguinte, que a matéria é apenas envoltório do espírito, como o vestuário é do corpo. Veja a exemplificação, por isso disse no início. As formas, as terminologias que uso aqui para dar esse exemplo, vestuário do corpo, vestuário do espírito. O espírito precisa, como se fosse uma roupinha para o corpo, para que ele possa evoluir, para que ele possa progredir. Então nós não podemos vilipendiar o nosso corpo humano. Muitas pessoas se questionam, né? É proibido? O Espiritismo condena quem faz tatuagem? O Espiritismo não condena nada. Jesus, confirmando a lei divina, confirmando lá os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés, né? Existe aquela regra, todos aqueles 10 mandamentos, não matarás. Mas ainda assim nós temos o livre-arbítrio. Ou seja, faça o que entender por certo. Não se esqueça, como disse Paulo de Tarso, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, o bom senso, a consciência nas perguntas que fazemos e nessa consciência que buscamos, encontramos as respostas. Então não é proibido você fazer tatuagem. Fica a critério de cada um. Não se esqueça que é a sua vestimenta. Não falo com um tom intimidativo de condenação. É a sua vestimenta, é o que lhe foi concedido para essa encarnação. É o que lhe foi dado. É o que lhe foi merecido. Então, é uma questão de reflexão. Se a tua vontade é fazer, que assim se faça. Só não se esqueça dos parâmetros da nossa consciência. Busque a resposta em si mesmo. Nós temos que tratar desse corpo da melhor maneira possível, porque observe o título que trazemos hoje para a nossa conversa, que é o engenho divino. A capacidade que esse corpo tem, tudo que trabalha nele, maquinário nenhum consegue até hoje. Nós temos todos esses órgãos que se completam e que se complementam em funções incessantes e que sequer paramos, às vezes, 1 minuto para pensar no que ele está fazendo. Mas ele está funcionando e ele está trabalhando. Então, por isso o tema, o capítulo é lindo, engenho divino. Muitas máquinas não conseguem produzir o que um corpo humano faz no decorrer de um dia. Veja, novamente, que engenho divino. E o corpo, esse engenho divino, é como eu disse no início, é esse veículo que transporta o espírito na estrada do progresso. É através dele que ele vem, encarna e segue o seu caminho. O caminho do progresso. Vai progredir com esse corpo, vai progredir naquela família, vai progredir naquela situação. Tudo é traçado. Nesse capítulo do livro da Esperança, o Engenho Divino, o Emmanuel, ele lista, como eu disse já aqui, essa capacidade desse engenho divino, as diversas formas que nós temos, as diversas capacidades desse corpo. O tato, o olfato, a audição, a visão, o paladar. Tudo isso que nós temos faz parte desse engenho divino. O que seria de nós sem essa maquinária perfeita? O que seria de nós, muitas das vezes, como nós vemos situações de pessoas que faltam sentidos, mas por outro lado elas despertam outras condições, vejam sua capacidade de seguir adiante. O corpo, na verdade, esse engenho divino é uma grande orquestra, onde tudo trabalha junto na perfeita sinfonia. Tudo isso pelas mãos do Criador. E que nos é concedido a oportunidade do progresso. Vou falar mais uma vez e diversas durante a nossa conversa de hoje. Somos espíritos encarnados. Então temos esse corpo para que nessa situação caminhemos nessa estrada do progresso.
Na questão 370 do Livro dos Espíritos, ele também fala desse desenvolvimento do cérebro, desses demais órgãos que compõem esse corpo. E vejam que lá, na questão 370 do Livro dos Espíritos, é muito clara a interpretação que não depende dos órgãos essa questão de harmonia. Depende do espírito. Mas como assim? Nós estávamos falando agora sobre o sincronismo com que trabalha. Mas o espírito, o merecimento que ele tem, muitos podem escolher a vestimenta que virá. Outros são compulsórios, ou seja, obrigatório. Terá que vir com aquele corpo daquela forma. Então observe aí o que nós falamos, o que muitos chamam de milagres, nós falamos de merecimento. E merecimento no sentido de vir para progredir com aquilo que você merece, com aquilo que eu mereço. Então a vestimenta que me cabe, muitas das vezes, dependendo do meu progresso, posso até selecionar, escolher alguma coisa. Dependendo da minha evolução, dependendo desse meu progresso. Muitos não têm essa capacidade, muitos têm que vir daquele jeito. Ah, um castigo divino? Esquecemos das vidas passadas? Esquecemos do que já viemos fazer e como tratamos esse corpo? Então, dessa vez virá, mas nessa condição. Então, fica claro que não se trata de um castigo divino. Semeou, colheu. A vela é premissa. Então, todos esses órgãos, eles são conforme o merecimento desse espírito que vai reencarnar. E assim esse espírito vem e reencarna com aquela vestimenta que lhe faz jus. E para isso, eu faço menção do livro Missionários da Luz, no capítulo 12, onde André Luiz deixa muito claro, nesse capítulo 12, que ele fala da reencarnação de Segismundo. Trata-se de um casal que está para ter um filho. E o pai sente a perturbação daquele momento preparatório para a reencarnação daquele espírito, mas ele não sabe explicar por que razão ele tem aquele desconforto, aquele mal-estar. Na verdade, tratava-se de inimigos do passado. E Segismundo viria então como filho de Adelino, que é o pai, e a mãe é Raquel. André Luiz detalha que antes, no ato preparatório para a reencarnação do espírito de Segismundo, cada detalhe, cada célula, o DNA daquele espírito é levado em consideração naquele corpo que chegará aqui na Terra, naquele espírito que tomará aquele corpo para viver aqui na Terra. Eles têm um relatório completo de tudo, de detalhes mínimos. Inclusive, André Luiz não pôde participar na plenitude desse ato preparatório dessa reencarnação, porque não lhe competia naquele momento. E também ele não pôde nos trazer algumas informações por questão de desconhecimento e que nesse momento não nos acrescentaria nada, porque é muito além da nossa capacidade interpretativa. E ele deixa claro os detalhes que são averiguados, conferidos para aquele espírito encarnar naquele corpo. Até mesmo, eles chegam a dizer e chegam a reconhecer que ele terá, durante a sua vida terrena, um pequeno problema coronário, mas que será tratável. Veja só, eles têm a lista completa do que está se reencarnando, daquele espírito que está reencarnando. E com isso, a gente pode fazer um comparativo na música. O músico com um instrumento ruim ou defeituoso,
dificilmente ele vai tocar uma boa música. Se o instrumento musical dele tiver aquele defeito, uma falha, ele não vai conseguir extrair o máximo de uma sinfonia harmoniosa. Mas ele não vai deixar de ter a oportunidade de ser um bom músico. O que quero dizer com isso? Muitas das vezes, nós já viemos com alguma falha no corpo, alguma deficiência no corpo. Mas isso, na misericórdia divina, não nos impede de ser bons espíritos encarnados. Não é uma falha no meu organismo, uma falha no meu corpo que me impede de ser uma boa pessoa, não me impede de ser um espírito bom encarnado. Então, aquele músico, ainda que ele não tenha um instrumento perfeito, mas ele tem a capacidade de ser um bom músico. Assim somos nós. Ainda que eu não tenha esse corpo pleno que talvez eu almejaria, mas a condição que me cabe agora é essa. Então eu posso ser o melhor, porque Deus me capacita para isso. Ele me dá condição de que eu seja melhor. Porque, como diz Chico, agradeçamos a Deus todos os dias por não recebermos as nossas dívidas todas de uma vez, pois não aguentaríamos. Então, paulatinamente. E com isso, nós vemos essas pessoas que vêm das deficiências de todas as espécies. E não há que se comparar. Aí entramos num quesito de aceitação, de entender a situação. Isso é uma prova. Chico fala muito bem que muitas pessoas, às vezes, sentem fé, são curadas, e aquelas que têm fé, que demonstram fé, não são curadas. Vem aí a luz do Espiritismo nos demonstrar o entendimento, a compreensão da vida que temos que seguir com aquilo que nos compete. A vestimenta que me cabe agora é essa. Então eu rogo a Deus o quê? Paciência, tolerância, entendimento, que a luz divina preencha-me para que eu interprete essa vida da melhor forma possível e possa ser aquele bom músico, ainda que o meu instrumento não seja o melhor possível. Nessa situação de aceitação, de entendimento, eu cito aqui Jerônimo Mendonça. Para quem não o conhece, Jerônimo Mendonça foi um palestrante espírita que até os 17 anos ele teve uma vida normal, mas depois, por conta de doença, se eu não me engano, ele teve artrite reumatoide. E essa artrite reumatoide foi se complicando com o passar do tempo, até o ponto de deixá-lo cego, até que ele não caminhasse mais. Mas ainda assim, ele não deixou de caminhar na evangelização. Ele não deixou de propagar a experiência vivida por ele com o entendimento da doutrina espírita, onde ele fazia palestras numa cama deitado. Se você procurar nas redes sociais, streaming de vídeos, você encontra facilmente, como no YouTube, por exemplo. Só colocar Jerônimo Mendonça, você vai ver o gigante deitado, como ele fazia essas palestras. Deitado. E falava com um conhecimento vasto. Ou seja, trazia do espírito a luz do entendimento, mas tinha um corpo que não era perfeito. Mas nem por isso deixou de viver. Viveu da forma que lhe cabia. Ele era levado, transportado numa Kombi, deitado numa cama, e assim era levado para fazer as palestras através dos amigos que o ajudavam. Então, ainda que eu não tenha o melhor instrumento, cabe a mim fazer a melhor vivência possível. E Jerônimo Mendonça
nos ensinou ainda, quando ele foi questionado o que era felicidade. E ele mesmo nessa situação, que desencarnou aos 50 anos, ele disse, felicidade para mim seria deitar de lado. Então veja o exemplo que nós temos. Mesmo com todas aquelas dificuldades, onde ele tinha apenas a boca e os ouvidos que lhe funcionavam de forma plena, ele ainda assim não deixou de viver e não desanimou. Seguiu adiante. Tanto é que a mãe dele lhe disse certa vez que ela estava quase acreditando nessa, entre aspas aí, encarnação. E ele disse, por que, minha mãe? Ela falou, porque dos 9 filhos que tive, quais têm problemas, quais são deficientes? E ele falou, só eu. Aí ela falou, pois é, o único que não para em casa. Veja só. Então, é uma enorme reflexão para nós que muitas das vezes reclamamos por coisas tão banais e pequenas diante de uma situação como de Jerônimo Mendonça. Como eu disse, não que devamos comparar no sentido pejorativo, no sentido de sofrimento, mas de entendimento, o que a vestimenta cabe para cada espírito. E nós trazemos essas doenças de vidas passadas, porque o espírito, ele carrega isso, né? Ele vem carregando isso ao longo do tempo dessas nossas vidas que vivemos, e no momento da reencarnação, como eu disse lá no exemplo da reencarnação do Segismundo, onde os espíritos superiores, benevolentes, têm aquela ficha, aquele relatório complexo e completo de todas as nossas composições, daquilo que vai nos compor, de cada célula, de cada DNA, para então reencarnar e vir naquela condição e aí passar pelas provas. Mas muitas das vidas preguiças nossas, através de tabagismo, de alcoolismo, de drogas e também, que a gente não pode esquecer, pensamentos que acabam enfermando a matéria carnal, porque nos ensina Joana de Ângeles que quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermando. Veja só a importância. Os pensamentos negativos, a ira, a raiva, o ódio, todos esses que nós conhecemos, o orgulho, a vaidade, todos esses, eles podem nos enfermar. Porque eles atingem as nossas células no íntimo do nosso corpo. E lá fica marcado. E lá fica registrado. E nós carregamos isso. Divaldo Franco nos ensina também, por sua vez, que o Espiritismo não veio para curar doenças orgânicas. O Espiritismo veio para curar almas. E, consequentemente, curando almas, corpos sãos. Então, tratemos da nossa alma da mesma forma que trataremos o nosso corpo e vice-versa. Não tem por onde fugir. No livro Pensamento e Vida, através de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel também, no capítulo 14, o título é Corpo, ele diz o seguinte: trazendo consigo mesmo a soma dos reflexos bons e menos bons de que é portador, seguindo a colheita de méritos e prejuízos que semeou para si mesmo no solo do tempo, o espírito incorpora os moldes reduzidos do próprio ser às células do equipamento humano, associando-as à própria vida desde a vesícula germinal. Olha só que profundo. Desde a vesícula germinal. Lá, no início da concepção, já está marcado. O engenho divino, na verdade, é mais uma parte integrante desse grande aprendizado que o Mestre Divino nos ensinou. O equilíbrio. Não posso viver como os ascetas, tampouco como os materialistas, mas sim cuidar do corpo e da alma. Aqui mesmo na rádio nós temos o exemplo do programa que fala corpo, mente. Nós temos que manter essa relação. Corpo, mente e alma, indo mais além. Tudo em sincronismo, tudo com dependência mútua. Veja, acabamos de conversar aqui
os pensamentos malévolos afetam no íntimo das nossas células e carregamos isso até que possa nos enfermar, no ensinamento de Joana de Ângeles. E para isso, mas como que eu carrego isso no espírito? Vamos lembrar, nós temos o espírito e o perispírito e o corpo, né? Temos o corpo, o perispírito e o espírito, partes integrantes. O perispírito, não vou me aprofundar muito porque não é o propósito da nossa conversa hoje, mas é o perispírito que ali tem uma ligação entre a alma, entre o espírito e a carne, o espírito e a matéria. E como entender isso? Imagine uma charrete. A charrete, nós temos a composição de um cavalinho, a charrete e um homem que a conduz. Vamos colocar o exemplo da seguinte forma. O homem que conduz é o espírito. Entenda dessa forma. O homem conduzindo a charrete é o espírito. O cavalo que vai adiante é o perispírito. E a charrete é o corpo. No trajeto, no decorrer, essa charrete se rompe, essa charrete quebra. O que acontece? O homem desata a charrete do cavalinho, pega o cavalinho, sobe no cavalinho, monta no cavalinho e a vida continua. O que quer dizer isso? O corpo fica, o perispírito e o espírito seguem. O corpo, a matéria, apodrece. O espírito não. O perispírito também não. E todos esses nossos pensamentos, essas nossas atitudes malévolas são registradas nesse perispírito, como se fosse uma tábua, onde batêssemos um prego e lá ficasse marcado. Mesmo que retirando esse prego, lá está registrado. Então a importância, novamente, de cuidar desse espírito, sem esquecer do corpo. E tudo isso que nos liga é o fluido vital. Que nós vemos que no momento do desencarne, o trabalho dos nossos amigos benfeitores do plano maior vão desatando, fio a fio, lentamente. Por isso que no momento da passagem, não há, como imaginamos, a dor. Porque a passagem é serena. Nós que imaginamos, que pressentimos dor, mas o trabalho espiritual que é feito é do desenlace. Vai se desatando todos esses fios. E por fim, o corpo se desliga daquela alma e o espírito retorna à pátria espiritual. O corpo perece, o espírito não. E por que então temos tanto medo da morte? Como diz na questão 730 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec indaga os espíritos sobre esse temor que temos sobre a morte. E, mesmo que muitas das vezes nós temos frases prontas para a morte, dizendo, partiu dessa para uma melhor, mas todos temem a morte. Isso é sabido e confirmado por todos. Mas a resposta que vem na questão 730 do Livro dos Espíritos é que já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. Não vou nem dar exemplo com seres humanos. Um animal pela qual evolução já passamos, pois estamos caminhando, estamos progredindo, já viemos lá de vida de outras maneiras, vida vegetal, vida animal, agora estamos na vida humana, na vida hominal. Qual é o instinto do animal ao sentir-se atacado, ao medo? Reagir. Ele defende a sua vida. É instinto. Nós carregamos esse instinto também, porque senão, por qual razão, como diz a questão, se entregaria ao desânimo e deixaríamos que não se cumpra mais nada. É instintivo. Defendemos a nossa própria vida. E Emmanuel tem uma frase para isso, que diz exatamente assim: cuide do corpo como se vivesse eternamente. Cuide do espírito como se desencarnasse amanhã. Ou seja, cuide do corpo
para que você cumpra a sua tarefa, como está na questão 730 do Livro dos Espíritos. Mas cuide do espírito como se desencarnasse amanhã, desapego. Espírito, pobreza de espírito, como já estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, o desapego pelas coisas materiais. O que daqui pertence, aqui permanecerá. O corpo aqui fica, mas o espírito prossegue. Vida que segue adiante. Novas oportunidades virão. Novas condições também. Então faça dessa a melhor possível. Dentro do que lhe é permitido, dentro do que lhe foi, do instrumento musical, como dissemos no exemplo, que lhe foi concedido. E já na fase de conclusão, eu trago aqui um trecho do livro Enxugando Lágrimas, no capítulo 4, onde é citado nesse capítulo 4, a Revista Espírita, de 1858, numa conversa de uma mãe que sofria com a partida da sua filha de 14 anos, por conta de uma enfermidade. E a mãe já não tinha mais propósitos para a sua vida, não estava suportando, não estava aceitando aquela situação, pois não tinha mais a sua filha, por conta da enfermidade que havia levado para a pátria espiritual. E até que um dia essa mãe foi apresentada a uma senhora médium, que então, de tanto questionar sobre sua filha, essa médium lhe deu a oportunidade de conversar. E a conversa se diz assim, inicia-se assim. A mãe pede, então, em nome de Deus Todo-Poderoso, que o espírito de Júlia, minha filha, que venhas, se Deus o permitir. E a menina, então, surge. E ela diz assim, mamãe, aqui estou. E a mãe, espantada, diz, és tu, minha filha, que me respondes? Como posso saber que és tu? E Júlia diz o seguinte, Lili, era o apelido que mãe e filha, que a mãe usava para a filha. Então, ou seja, isso confirmou a identidade da filha para a mãe. E diante dessa situação, a mãe não se conteve mais a emoção e passou a chorar copiosamente. Mas Júlia continua e diz, mamãe, por que te afliges? Eu sou feliz, muito feliz, não sofro mais e vejo-te sempre. A mãe, mas eu não te vejo, onde estás? E ela responde, aí ao teu lado, com a minha mão sobre a senhora médium, para que escreva o que te digo. Vê a minha letra. Mais uma confirmação para a mãe que a letra era idêntica à da sua filha, Júlia. E a mãe então questiona, tu dizes minha mão? Então tens corpo? E Júlia responde, não tenho mais o corpo que tanto me fez sofrer, mas tenho a sua aparência. Não está contente porque não sofro mais e porque posso conversar contigo? E a mãe, ainda sem entender, questiona, se eu te visse, reconhecer-te-ia então? E ela diz, sim, sem dúvida, e já me viste muitas vezes em teus sonhos. E a mãe responde, com efeito, eu te revi nos meus sonhos, mas pensei que fosse feito da minha imaginação, uma lembrança. Vejam só como Júlia descreve o seu corpo. Ela permanece com aquela aparência da última encarnação, mas não tem mais aquele corpo, aquela vestimenta que tanto fez sofrê-la. Mas isso era uma condição do espírito que por aqui passou durante 14 anos. Então, isso só corrobora esse nosso entendimento de que o corpo precisa do espírito, assim como o espírito precisa do corpo, e como nós devemos cuidar dos dois ao mesmo tempo, sem vilipendiar um ao outro, sem esquecer de um ao outro. Dependência mútua. Nós vamos agora aqui, faço uma nova referência ao livro Fonte Viva, no capítulo 128. Não rejeites a confiança, onde Emmanuel confirma essa nossa progressão espiritual através do veículo carnal, quando ele diz um trechinho assim, todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do corpo, é simples estágio do espírito no campo imenso da vida.
lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Mais uma vez, corroborando que o corpo fica, o espírito permanece. No Evangelho nós também vemos lá onde ele diz que o corpo procede, o espírito procede do espírito. O corpo procede do corpo, o espírito não, o espírito já existe. Essa situação que nos encontramos, trazemos aparência dos nossos genitores. Mas em outras situações teremos outros genitores, outras situações, por questões de provas que esse espírito precisa passar e aprender no caminho do progresso, como desde o início vem falando. E passo então que a melhor forma de nós trazermos tudo isso, vivermos dessa forma a melhor maneira possível, é como Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida, no capítulo 14, intitulado de Corpo, que ele diz: a prática do bem, simples e infatigável, pode modificar a rota do destino, de vez que o pensamento correto e claro, com ação edificante, interfere nas funções celulares, tanto quanto nos eventos humanos, atraindo em nosso favor, por nosso reflexo melhorado e mais nobre, amparo, luz e apoio, seguindo a lei do auxílio. Portanto, está aí, essa dependência mútua de corpo e alma. Que tratemos bem o nosso corpo, que cuidemos bem da nossa alma, nessa estrada do progresso, com a misericórdia divina. E deixo aqui a mensagem de Mateus, capítulo 6, 22, concluindo a nossa conversa de hoje. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Jesus Cristo. Obrigado por mais uma oportunidade de conversa. Agradeço mais uma vez a Rádio Fraternal. Agradeço a vocês que nos acompanham e nos assistem. Que Deus os ampare, que Jesus os ilumine, que Mãe Maria nos conforte sempre. Que assim seja. Até breve. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.